Quem nunca fez nenhum processo de contratação direta aqui? Ou acompanhou como controle interno? Todos já tiveram contato com isso, né? Então, todos já sabem como fazer e das dificuldades que nós encontramos no dia a dia, né? Então, a ideia da capacitação é justamente essa, né? É nós trazermos para a discussão essas angústias, né, que nos assolam aí no dia a dia, quando a gente está trabalhando com isso, né? Em vários momentos a gente se depara com situações em que são tranquilas, nosso dia a dia, a gente fala que é o feijão com arroz, né? Então, tudo tranquilo. Mas tem situações em que nós nos deparamos com um impasse, com aquela situação mais complexa, aquele caso mais discutível, e agora o TCU diz uma coisa, a TCE diz outra, o que eu faço, para onde eu vou? Então, vamos conversar sobre isso, sobre essas contratações diretas. Eu não vou falar exatamente sobre todas as hipóteses, né? Nós pensamos as principais hipóteses, aquelas que fazem diferença no nosso dia a dia, porque eu pude perceber, não tem ninguém da União aqui, né? Não é verdade? Então, algumas situações que vocês devem conhecer da lei de licitações, você percebe que nitidamente são as situações que só vão acontecer no governo federal, né? Não são próprias do município, não são próprias da nossa realidade, né? Do nosso dia a dia. Então, o nosso foco é naquilo que nós queremos, que nós somos bastante práticos, né? Vamos trabalhar com aquilo que nós precisamos mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos aqui até o meio-dia com esse módulo, né, da contratação direta, as dispensas e inexigibilidades, as principais hipóteses, os casos de inexigibilidade, procedimentos e alguns entendimentos jurisprudenciais e de Corte de Contas. Bom, para falar de dispensa de licitação, para falar de inexigibilidade de licitação, eu preciso primeiro fixar uma questão, que é o que é a licitação, né? Por que eu faço licitação? Por que eu deflagro esse processo de contratação? Para falar do que não é, de quando não é cabível, né? Então, a primeira questão é, o que é licitação? Alguns autores falam que é processo, outros falam que é procedimento. Então, tanto faz aqui para nós não vamos fazer essa diferenciação entre processo e procedimento. Eu vou falar, então, processo, tá? Vou adotar aquele que fala processo. É um processo deflagrado para a obtenção de um fim, que é uma contratação. Mas simplesmente uma contratação? Não. A contratação mais vantajosa. Ah, que beleza, a contratação mais vantajosa. Sim. Mas a contratação mais vantajosa, do jeito que eu quiser, a qualquer custo, independente de qualquer fator? Não. Observados os princípios que lhes são inerentes, que são principalmente, todos, mas a lei destacou, isonomia. Por que isonomia? Por que eu tenho que observar a isonomia para fazer uma contratação? Porque se sabe que o poder público é um grande comprador, não é verdade? As compras governamentais são responsáveis por cerca de 15% do PIB. Então, é uma movimentação muito grande de dinheiro que acontece, né? O poder público é um grande comprador. E para que ele possa dar igual oportunidade para todos aqueles que têm intenção de com ele contratar e que tenham condições de executar o que ele está precisando, ele tem que fazer, então, esse processo de seleção, esse processo em que ele vai comparar e verificar qual é a melhor proposta para ele, ok? Na busca, então, da proposta mais vantajosa. Por que eu tenho que buscar a proposta mais vantajosa? Qual é a razão disso? Arrisquem. Por que eu tenho que buscar a proposta mais vantajosa? Por que eu não posso simplesmente comprar aquilo que eu acho melhor, do meu ponto de vista de comprador? A impessoalidade e a isonomia, elas estão ali naquela história que eu já comentei. Então, você tem razão, impessoalidade, mas ela já está ali tratada junto com a isonomia. Mas por que eu tenho que mostrar a melhor compra? Porque é dinheiro público. Porque é dinheiro público. Toda pessoa que gere recurso de terceiro, seja administração pública ou seja lá quem for, tem a obrigação de mostrar que fez uma boa gerência, uma boa administração daquilo. Toda pessoa que faz isso. Então, ela exerce função, ela está atuando em nome de outrem, em nome de um terceiro. E ela tem que mostrar que fez a melhor
administração, a melhor compra, que administrou melhor aquele recurso. Justamente por isso, porque é recurso de terceiro. Tá? E nós, quando estamos fazendo contratações, nós estamos exercendo função, uma função pública, não é isso? Que é a função administrativa, que é o nosso mistério, que é a nossa atividade do dia a dia. Okay? Então é por isso. Então eu tenho que deflagrar um processo para fazer uma contratação. Essa contratação tem que ser a contratação mais vantajosa, mas eu tenho que observar o princípio da isonomia, impessoalidade também. E houve uma alteração em 2010 na lei de licitações, com a mudança lá da redação do artigo 3º, que passou a prever como um dos objetivos a serem alcançados pela licitação o desenvolvimento nacional sustentável. Então eu tenho que buscar isso numa licitação, é isso que é o objetivo. Mas o mais importante de tudo, eu comecei falando, a licitação é um processo que tem uma finalidade, que é a contratação. Isso dá para a licitação um caráter instrumental. Quer dizer o quê? A licitação não é um fim em si mesmo, não é verdade? Ela só é um meio para eu chegar no meu objetivo, que é a contratação mais vantajosa. Então, é o caráter instrumental da licitação. Se eu falo que eu vou fazer essa busca da proposta mais vantajosa, que eu vou travar uma disputa entre os interessados na licitação, surge uma interrogação, né? Eu sempre vou estar diante de situações em que eu vou ter interessados e disputa entre eles, e a obrigação de buscar entre esses potenciais interessados a melhor proposta por meio deste processo licitacional? Sempre? Não. A própria Constituição, lá no artigo 37, quando ela estabeleceu no inciso 21 a obrigatoriedade de licitar, ela disse, ressalvados os casos especificados na legislação. Então, a própria Constituição já disse, em regra, você para contratar tem que licitar, tá? Mas a legislação pode ressalvar algumas situações. Pronto. Aí nós temos a Lei 8666 que veio e disciplinou essas situações em que a licitação não é obrigatória e, às vezes, até mesmo não é possível. Por quê? Nós já vamos ver as situações em que eu não tenho como cotejar as propostas, não tenho como comparar. Tá? Vamos lá, então. O que é a proposta mais vantajosa? Porque se eu digo que eu vou buscar a proposta mais vantajosa, eu tenho que saber o que é a proposta mais vantajosa. Quem arrisca falar aqui o que é a proposta mais vantajosa? Menor preço? Tá. Beleza. Vou juntar os dois, posso? Vocês dão uma mão e aí a gente tem a resposta. Ok? O menor preço, dentre aquelas que se ajustam ao que eu preciso, é esta combinação aqui, ó. Tá? Não é só o menor preço, porque se não atender satisfatoriamente, não adianta. Eu já tive diversas situações, eu acho que todos aqui também. Se alguém nunca passou por isso, me fale. Eu quero conhecer alguém que nunca passou por isso, que trabalha com compras públicas. Que você compra uma coisa no menor preço e quando chega é imprestável. Tem todas as características de uma coisa que você pediu, mas não serve para aquilo que você quer. Sabe? Eu já tive situação de pegar na caneta para escrever, tudo bem que eu tenho uma mãozinha muito delicada, mas apertar a caneta e ela quebrar. Aquele acrílico da caneta, que é igualzinho a uma outra que tem no mercado aí, ele é farelento, ele é de baixa qualidade. Já tive situação de pegar uma caneta para escrever e ela não saía tinta. Dentro dela tem toda aquela... Ela é transparente, a gente vê a tinta lá dentro. Mas ela não escreve. Não é isso? Vem seca, porque não é de qualidade. Eu já tive situação de pegar uma marca-texto e, ao passar a marca-texto, ele não ser aguado e não colorir. E a hora que ele seca, fica fofo, fica um clarinho, você não consegue ter aquele destaque que você precisa. Alguém já teve? Na marca-texto? Eu já tive. Eu já tive situação de pegar para colar alguma coisa, grudar no meu dedo do lado de fora do rolo e não colar no material. Então, são N situações que a gente
passa, que a gente vivencia no dia a dia da administração pública, que deixam claro que não dá para ser só o menor preço. Por outro lado, você é a Nathalie? A Nathalie nos deu uma importante contribuição falando, dentre aqueles que se ajustam ao que eu preciso. É verdade, mas ela não falou o menor preço. Ela estava só complementando dele. Eu entendi você, tá, Nathalie? Eu entendi, mas vamos pensar isoladamente na sua resposta. Não atende. Não serve para nada. Então, precisamos dessa combinação de fatores, tá? Menor preço, assegurada igualdade de condições aos potenciais interessados, desenvolvimento nacional sustentável, já comentei com vocês, e a observância dos demais princípios que regem a administração. Igualdade, moralidade, publicidade, eficiência, legalidade, nossa, que básico, legalidade, né? E outros que não estão ali no 37, inciso 2, que esses são os 37.2, né? Vocês usam lá aquele acrônimo do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Forma a palavra LIMP? Mais razoabilidade, proporcionalidade, motivação, princípio específico da licitação, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então, todos esses princípios que regem a administração pública e especificamente a licitação. Okay? Nós já falamos porque é a res pública, a coisa pública. Né? Então, pelo princípio republicano, mesmo que não tivesse na Constituição dizendo que tinha que fazer licitação, mesmo que não tivesse nada, nenhuma lei dizendo que tinha que licitar, teria que existir um procedimento que desse a possibilidade de eu dizer que fiz o melhor negócio. Ainda que não tivesse nada escrito na Constituição, não tivesse lei. Justamente pelo princípio republicano. Tá? O dever de mostrar que fez a melhor gestão. Então, o dever está lá no 37.21, e que diz que todas as contratações, via de regra, devem ser precedidas de licitação, salvo as hipóteses legais. E aí, o que a Lei 8.666 trouxe para nós de dispensas e inexigibilidades de licitação? Trouxe três situações. A situação do artigo 17, que para alguns autores é considerada a licitação dispensada. Para alguns autores é dispensável como o gênero, todos estão no mesmo grupo. Dispensado e dispensável fazem parte do mesmo grupo. E tem autor que divide. Tá? Então, dispensada, dispensável no 24 e inexigível no 25. Ok? A dispensada, vamos seguindo essa linha do 17. Como regra, quando você vai fazer uma alienação de bens, é preciso ter uma avaliação prévia e uma licitação. Essa é uma regra para venda de bens. Vocês que trabalham lá com controle interno, né, quando vão ver alguma alienação da prefeitura, do município, vocês na Câmara controlam isso, verificam? Não, só interno mesmo, o controle de vocês. Beleza. Mas, enfim, quando é necessário fazer alguma alienação, a regra é, avalia para ver se o valor é correto, para ver se vai fazer uma boa venda, porque não é só boa compra, contratação é boa venda e boa compra, né? Uma boa venda, e faz uma licitação. Mas ela pode ser dispensada se for um imóvel para dação em pagamento, doação entre órgãos da administração pública, permuta, trocar um bem por outro, investidura, que é quando a pessoa vai comprar um pedaço, precisa para fazer uma obra, alguma coisa, e sobra uma pontinha ali que não serve para nada. Aí aquela pontinha que vai junto, você teria que fazer a investidura para aquele que é o dono do todo, que ficou inaproveitável. Né? Venda a outro órgão da administração pública. Concessão de direito real de uso, locação ou permissão em caso de programas habitacionais de interesse social e concessão de título de propriedade ou direito real de uso a outro órgão ou entidade da administração. Nessas hipóteses, a lei disse, não tem que fazer licitação. E algumas situações são bem lógicas, né? Dação em pagamento. Como é que eu vou fazer licitação para dação em pagamento? Se você me deve, tem um crédito e tem um imóvel e quer dar esse imóvel como parte do pagamento, do débito que você tem comigo, eu falei crédito, né? Mas é débito.
né? Eu tenho um crédito com você, então é a dação em pagamento, ok? Se for móveis para fins de uso social, aquela doação, né, de uso interesse social, permuta exclusivamente entre órgãos da administração, aqui tem uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a isso, venda de ações, venda de título, venda de bens produzidos ou comercializados por órgão da administração, venda de materiais e equipamentos a outros órgãos e entidades da administração e legitimação de posse. Então, algumas dessas situações, então, são, se elas ocorrerem, é possível simplesmente fazer a negociação, fazer esse negócio jurídico sem licitação, ok? A lei prevê essas hipóteses. Já as situações do artigo 24, que são o nosso foco maior, nos interessa, e por isso eu passei aquelas rapidinho e vou aqui nas que mais nos interessam, tá? São as licitações dispensáveis. Isso quer dizer que até poderia ter no mercado potenciais interessados, até poderia haver uma disputa, poderia, mas a lei reservou nessas hipóteses, lá dos incisos do artigo 24, a possibilidade de não fazer a licitação. Diante daquelas situações, eu não preciso fazer a licitação. E tem autor que vai mais além. Ele diz que diante de alguma daquelas situações, talvez eu nem possa, não há discricionariedade. Se configurar a hipótese, eu vou ter que fazer a dispensa. Tá? Então, existe essa situação, então, esse rol de eventos que podem dar ensejo a uma dispensa de licitação. Esse rol é dito pela doutrina como taxativo, não é? Se chama de rol taxativo. Por que ele é chamado de um rol taxativo? São aquelas hipóteses e eu não posso inventar outras. Ah, mas é mais ou menos parecido o caso. Não.